Technology. Olá, estamos começando o Câmara Jovem e esta é a semana que antecede o quê? O Exame Nacional do Ensino Médio, o tão esperado e tão falado Enem, para você jovem que está aí acompanhando, concluindo o ensino médio, querendo viver essa experiência de poder fazer as provas e passar para uma nova etapa na vida de vocês, que é a universidade. Então hoje, para dar essa forcinha, para dar esse empurrãozinho para vocês, a gente vai trazer um programa todo especial voltado para o Enem. Essa semana e a semana que vem a gente vai estar exclusivamente falando sobre o Enem. Para o programa de hoje, a gente vai focar na primeira prova que acontece agora, domingo, que envolve a parte de linguagem e também ciências humanas. A parte de linguagem, a gente sabe que é português, quem vê se preparando já está sabendo de tudo aí, né? Português, língua estrangeira, também envolve comunicação e literatura, né? Claro. Tem também a prova de ciências humanas, que aí já envolve história, geografia, filosofia, sociologia e também é o dia dela, da redação. Então, para ajudar vocês, a gente está trazendo aqui algumas dicas de alguns professores que vão dizer como é que vocês podem mandar bem. Não é aquela história de fazer um ano em uma semana não, tá, gente? É uma revisão só para dar esse empurrãozinho, dar essa força para você que vai fazer a prova domingo. Então, vamos às dicas, começando com português e literatura. Olá, eu sou o professor Léo Barbosa, de língua portuguesa. E o que é que a gente precisa saber na prova de literatura, nas questões de literatura do Enem? É importante perceber que nos últimos anos tem caído bastante literatura contemporânea. Quais são os autores importantes da literatura contemporânea? Itamar Vieira Júnior, o autor de Torto Arado. É importante a gente pelo menos dar uma olhada numas resenhas, numas sinopses, nas principais características desse autor, conhecer a sua linguagem. Além dele, nós temos a Marília Arnaud, uma escritora paraibana, mas de alcance nacional. E aí perceber algumas tendências contemporâneas, como a autoficção, em que o autor mistura a sua vida explicitamente com o trabalho literário. Com relação aos autores mais canônicos, mais consagrados, destacam-se, por exemplo, Drummond. Então vejam as principais características de Drummond, principalmente na obra A Rosa do Povo. Também Clarice Lispector, que ano passado se comemorou os 100 anos da escritora. Vejam também Cecília Meirelles, Rubem Fonseca e João Cabral de Melo Neto, principalmente a obra Morte e Vida Severina. Na prova de linguagens, vocês precisam se atentar à parte de variedades linguísticas. Esse assunto é muito importante porque todo ano, pelo menos desde 1998, da primeira edição, cai esse assunto. Então é importante que vocês revisem cada variante linguística, que são 4, e que vocês aprendam também até os nomes mais técnicos. Então nós temos, por exemplo, a variação diatópica, que você vai lembrar de tops, que é o lugar, também conhecido como variação regional. A variação diacrônica, que é a variação histórica, ou seja, um português histórico. Isso diz respeito, por exemplo, à ortografia, à sintaxe, à organização da língua portuguesa historicamente falando. A variação diafásica, que é a situacional, é o contexto, está ligado ao nível de formalidade. Por exemplo, numa entrevista de emprego, a gente tende a ser mais formal do que em uma conversa entre amigos. E a variação diastrática, que se refere à variação social. Pessoas com menor nível de escolaridade tendem a utilizar uma linguagem diferente da que nós utilizamos das pessoas mais escolarizadas. E vale lembrar que não consideramos a noção de erro, uma vez que nós estamos falando de uma mesma língua, mas com variedades, com variações linguísticas. Tá? Então cai por terra esse conceito de erro. Reforçar também a interpretação de texto. E é o que a gente precisa saber. Sugestão: leia primeiro o comando da questão e depois vá ao texto, porque você já vai sabendo o que vai encontrar. No mais, uma excelente prova para vocês e um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada, então, professor Léo. E agora a gente vai seguindo ainda dentro da prova de linguagem, vamos para a língua estrangeira.
Fala galera, eu sou o professor Valber Franco, sou professor de língua inglesa e eu vou trazer para vocês algumas dicas aqui em relação à prova do Enem. Olha só, as características sobre a prova de língua inglesa no Enem é o seguinte: é uma prova que traz 5 questões, são textos curtos, o item ele é em língua portuguesa e há uma variação de textos muito grande. Então a gente pode encontrar na nossa prova notícias, charges, tirinhas, poemas, letras de músicas, piadas, infográficos ou citações. É uma prova que vai exigir de vocês o conhecimento de compreensão textual e na maioria das vezes os textos, as questões elas são sem pontuação. Consequentemente, as alternativas elas são para completar o item. Então, gente, essas são as dicas da prova do Enem, da prova da língua inglesa. Fiquem atentos, tá? Respondam a prova com calma, leiam primeiramente o item, depois leiam o texto para que vocês utilizem um pouco da estratégia de leitura do scanning. Assim você vai ganhar tempo, reconhecendo qual é o gênero textual, o que se pede no item e, consequentemente, vai ter sucesso na resolução das questões. Boa prova, pessoal. Um forte abraço. Olá, eu me chamo Juliane, sou professora de espanhol e trarei algumas informações acerca da estrutura da prova de língua estrangeira no Enem. A prova de espanhol consiste basicamente em 5 questões, todas de interpretação textual e estruturas linguísticas, onde o participante, além de conhecer o vocabulário de língua espanhola, ele deve estar atento também a grupos de palavras, como as palavras homônimas e também os heterossemânticos, conhecidos como falsos amigos, pois esses conteúdos fazem com que o participante possa se confundir ao compreender o texto. É importante salientar que a prova do Enem é uma prova interdisciplinar, então o participante com conhecimento de mundo, conhecimento acerca dos países hispanohablantes, vai ter uma vantagem sobre a prova. Então, espero que todos tenham uma boa prova, muito sucesso para todos, tchau, tchau. Bem, concluindo então essa parte da área de linguagem, vamos agora para a área de ciências humanas. E para esta aula, eu convido o professor de História e também professor de Geografia, seguidinhos aí um do outro. Fala pessoal, sou eu, Rafael Virgínio, professor de História, e venho aqui dar uma dica, falar sobre a prova para vocês aí que estão assistindo a TV Câmara, beleza? Vamos lá, gente, olha só, a prova de humanas no geral, né, no todo, ela é uma prova que é composta por muitos textos, né? Você vai encontrar aí textos clássicos e textos de autores contemporâneos também, né? Então, ultimamente a prova vem mais formada por textos, né? Antigamente você tinha muito gráfico, muita figura, figura ainda aparece. Antigamente você tinha muita tabela, muito gráfico, e hoje é basicamente texto e figura, imagens, né? Para você aí utilizar a habilidade e fazer a questão. Então a prova ela deve permanecer nesse padrão aí. No que tange aos conteúdos, a prova de História ela vem passando por algumas mudanças. Por exemplo, 2020 na verdade, 19 e 20, alguns assuntos clássicos deixaram de aparecer na prova, como por exemplo Era Vargas. Veio privilegiando mais assim, antiguidades, antiguidade oriental, antiguidade clássica. A parte de História do Brasil veio diminuindo a quantidade de questões, porém, esses assuntos são sempre essenciais para qualquer prova que você vai fazer. Então, a minha dica é a seguinte: dá uma focada aí naquela parte de antiguidade, dá uma revisada em Grécia, Roma e História contemporânea, né, porque tem uma certa frequência. E na parte de História do Brasil, dá uma olhada em Segundo Reinado e na parte da República Velha, República das Oligarquias. Né? No que tange a Grécia, eu acho interessante você sempre lembrar, sempre focar na discussão relacionada à democracia grega, né? O berço da democracia é exatamente na Grécia, né? Nasce ali na discussão sobre a democracia grega, apesar das suas contradições, né? Uma democracia excludente, uma democracia elitista. Beleza, gente? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Valeu todo mundo aí, até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Raoni Lima e estou aqui para te passar algumas dicas sobre a prova de Geografia no Enem. Primeiramente eu queria te falar sobre algumas coisas da prova do Enem que são maiores inclusive do que Geografia.
Sobre a estrutura da prova, lembra que na prova do Enem tu não está buscando alternativas verdadeiras ou falsas, pelo menos nem sempre. Na maioria das vezes, as questões de geografia e de toda a prova do Enem vão te convidar a resolver situações, problemas, a fazer inferências, a fazer conexões. Então isso é muito característico dessa prova. É uma prova que vai te fazer muito mais do que buscar informações bancárias, contextualizar, falar sobre fenômenos e seus efeitos. Então tudo isso é muito importante. É, portanto, mais importante entender os comandos de resposta e ler atentamente o que está sendo pedido para você na prova do que simplesmente levar uma gama de conhecimentos bancários de geografia ou de qualquer outra disciplina. Falando agora mais especificamente sobre a prova de geografia, o que a gente espera? Bom, é claro que cada ano a prova tem uma estrutura ligeiramente diferente, mas caso ela mantenha a estrutura dos últimos anos, a gente pode ter certeza que a prova de geografia vai ter pelo menos 2 tópicos. O primeiro deles é meio ambiente, um tópico gigante que pode versar sobre, por exemplo, mudanças climáticas, né? Temas muito debatidos recentemente na COP26. Bom, é claro que a COP26 em si não vai aparecer na prova, já que é um fenômeno, já que é um evento, né, muito recente. Porém, as questões que estão sendo discutidas lá são muito mais antigas. Por exemplo, o aquecimento global, efeito direto do nosso uso massivo de combustíveis fósseis e a descarbonização da nossa economia. Esse é um tema que tem um potencial muito grande de aparecer na prova. Além disso, a necessidade de criar medidas para combater a queda abrupta de biodiversidade. Enquanto a gente está aqui conversando, a biodiversidade mundo afora está sendo devastada numa velocidade vista apenas nos grandes eventos de extinção em massa do planeta, como a queda de um meteoro ou a mudança drástica na estrutura geológica. Isso é muito impressionante e a gente precisa conter esses avanços nefastos da ação antrópica no ambiente. Ainda falando sobre a composição da prova, o tema de geografia agrária é outro tema gigante, extremamente importante para a economia brasileira, que está fortemente pautada na exportação de commodities, de gêneros agrícolas inclusive, e por isso creio sinceramente que a gente deve ter alguma questão. A exemplo dos anos anteriores, onde a gente viu, por exemplo, na prova do Enem virtual do ano passado e na prova do Enem físico, pelo menos 2 questões que versavam diretamente sobre geografia agrária. E nesse sentido, não dá para não falar sobre a Revolução Verde e os impactos que ela tem, graças principalmente ao avanço do latifúndio e da modernização agrícola, que acaba expulsando o pequeno produtor do campo e tornando o campo brasileiro cada vez mais desigual, infelizmente. Certo? Então é isso, gente. Desejo a todos uma excelente prova. Fiquem com Deus. E aí, vocês estão curtindo as dicas? Eu, se fosse fazer a prova, com certeza iria estar curtindo, porque é muito importante essa revisão, esse momento para lembrar de qual a característica, o que é que pode acontecer dentro das provas, o que é que geralmente costuma vir. Então, vocês que estudarem aí o ano inteiro, espero que estejam curtindo essa revisão que a gente está fazendo. Porque agora a gente vai seguir a revisão e chegou a hora de filosofia e sociologia. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Venâncio, professor de Sociologia, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre esta prova no Enem. Temas como cidadania, política, movimentos sociais, revolução industrial, revolução tecnológica e entre outros mais que abordem então mudanças no comportamento de uma sociedade são temas centrais desta prova, tá certo? Então fique atento a essas informações, busque mais um pouco entender como é que acontece e aconteceram então essas nuances dentro do ambiente, obviamente, social. E diante do que eu já falei para vocês, com esses temas centrais na sociologia em geral, eu vou tratar agora de um tema bem específico, bem próximo também à nossa realidade, que é a sociologia brasileira. Então, pessoal, preste atenção, fiquem atentos então a Gilberto Freire em Casagrande, em Senzala, Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, Caio Prado Júnior em Formação do Povo Brasileiro, Florestan Fernandes sobre a integração do negro na sociedade de classe. Importante que vocês percebam que esses autores estão buscando a construção da identidade nacional do povo brasileiro. Gilberto Freire, com a Casagrande e Senzala, lá ele aborda sobre o processo da miscigenação brasileira, ele tenta buscar o conceito de identidade social e lá também que nasce a ideia de uma democracia racial. Ideia essa que será também questionada por vários outros autores,
principalmente Florestan Fernandes, que vai trabalhar com o processo de integração do negro na sociedade de classe e, claro, também vai ali fazer uma crítica ao que ele chama então de mito da democracia racial. Então, fique atentos a essas informações, tanto Gilberto Freire como Florestan Fernandes, sobre o que é o processo de miscigenação em Freire, o que é esse mito da democracia racial abordado em Florestan Fernandes. Outro pensador da sociologia brasileira é Sérgio Buarque de Holanda, tá certo, gente? Veja bem, fiquem atentos ao conceito de homem cordial. Agora, procure ler um pouco mais sobre o que significa homem cordial, qual a relação que Sérgio Buarque de Holanda faz com a família patriarcal, o que ele quer dizer também com a herança que a sociedade brasileira recebeu e que formou então este que ele chama de homem cordial, tá bom? Dicas simples, mas acredito ser importantes para que vocês possam ter uma tranquilidade naquilo que eu já falei sobre a sociologia em geral e, claro, também sobre a sociologia brasileira, tá bom, pessoal? Bem, como eu falei no começo, né, a gente também tem, além da prova de linguagem e da prova de ciências humanas, tem a redação. Essa redação ela é extremamente importante para a nota, é o momento em que você vai mostrar o que você sabe de verdade. Então, para dar essa força para você, a gente também trouxe um professor, melhor, uma professora, a professora Magda, de redação, que vai dar essas dicas para a gente agora. É com você, professora. Oi pessoal, eu sou a professora Magda, professora de redação, e venho com algumas dicas infalíveis para vocês aplicarem na hora da prova de Enem. É importante vocês lembrarem que assim que encontrarem um tema de redação, vão ter que destacar as palavras-chave dessa temática, que é o que a gente chama de recorte temático. Use essas palavras na introdução para que o corretor entenda que você compreendeu o tema. Não esqueçam também que é importante, na correção Enem existe a competência 4, a capacidade que você tem de trazer sinônimos e de trazer palavras que se referenciem a algo que você já disse. Então pega essas palavras que você destacou, encontra sinônimos e coloca dentro do restante da sua redação para que o corretor continue entendendo que você não está tangenciando ao tema e que você está falando do tema. Outra dica importante é em relação ao fato de você problematizar. Toda redação Enem precisa de uma problematização. Logicamente, esse problema tem uma causa e tem uma consequência, que serão as suas linhas argumentativas. Não esqueçam também do repertório sociocultural. É preciso deixar o seu argumento consistente. E por último, a proposta interventiva. Você, enquanto cidadão, precisa trazer para a sua redação uma solução para aquela problemática que você discutiu. O que vai ser feito, como vai ser feito, quem fará, como e também a finalidade e o detalhamento, tá? É importante que você coloque esses elementos. E a terceira dica para vocês parte em relação às temáticas. É importante entender que a prova de Enem ela é feita por eixos, né? Então a gente tem o eixo social, o eixo político, o eixo econômico, o eixo ambiental e o comportamental, né? É importante esse foco. E aí fica uma dica para vocês. Nós vivemos num mundo padronizado, nós vivemos num mundo em que se ditam pensamentos, em que se ditam padrões de alguma maneira. Então você pode fazer leituras a respeito dessa questão da padronização envolvendo tecnologia, envolvendo a própria sociedade, destacar alguns repertórios que podem ser usados para qualquer temática e usar isso como algo a seu favor, caso você precise na hora da redação, tá bom? Então, sucesso na prova! Então é isso, galera. Curtiu o programa? Eu espero que você curta também a prova. Então, muita sorte para vocês. Olha, não esquece, leva alguma coisa ali para dar uma beliscadinha. Água é muito importante. As canetas, testa antes para ver se estão funcionando. Lembrando que tem que ser preta ou azul, não pode outra cor. E tem que ser o tubinho transparente. Então tem toda uma regra aí que com certeza vocês já estão sabendo. E olha, um dia antes, não vai querer revisar tudo de uma vez só, que você vai ficar mais nervoso, mais tenso. Então, relaxa, assiste um filminho, uma série, vai dar aquela descansada, dorme cedo. No outro dia, acorda sem aquela pressa, já que a prova é à tarde. Então, assim,
tem tempo para você descansar bem e fazer uma prova bem. E ó, nada de comida pesada, hein? Comida pesada também pode prejudicar ali você na hora da prova, aquela saída excessiva para o banheiro. Então, os detalhes fazem toda a diferença na hora de realizar essa prova. Então, sucesso para vocês e tamo junto. Semana que vem a gente volta com mais dicas para o Enem, para a segunda etapa aí da prova. Então, semana que vem a gente volta com mais Câmara Jovem. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais e também rever esse programa quantas vezes você quiser lá no YouTube TV Câmara JP. Até semana que vem. Boa sorte! Technology.